E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom e hoje nós vamos fazer aqui a nossa tradicional tiragem mensal. Eu vou tirar cartas para o mês de dezembro de 2022, mas lembrando que se você chegar aqui depois dessa data, não tem problema, faça a escolha do seu cristal e provavelmente vai sair aqui uma mensagem, uma resposta para você, tá? Então vamos lá. Vem comigo e vamos saber o que nos reserva aí esse último mês de 2022. Então, para começar, você precisa escolher um dos 3 cristais. Nós temos aqui hoje o citrino, que é uma pedra amarela, super próspera e super alegre, né? Nós temos aqui a nossa ametista, que é uma pedra de transformação, de transmutação, uma pedra de intuição. E nós temos aqui a nossa labradorita, que já é uma pedra mais na dela, um pouco mais mística. É uma pedra para as pessoas que... a pedra da invisibilidade, né? Então, a pedra das pessoas que não querem ser achadas. Então, me diz aí qual das 3 você vai escolher. Faça a sua pergunta mentalmente e escolha uma pedra. E vamos aqui fazer as tiragens. Então, começando com o nosso baralhinho cigano. Vamos tirar 2 cartas para saber o que reserva aí, né? Agora com o nosso tarô, vamos saber aí o que nos espera aí para dezembro. Se você tem alguma coisa importante que vai acontecer aí em dezembro. Agora aqui com o nosso tarô, vamos ver o que nos reserva para dezembro. Ups! Já tem que tirar essa carta aqui. Depois eu vou ver aí. Provavelmente isso daqui vai ser para todo mundo, tá? Porque quando cai da mão assim a gente não ignora não. Então vamos lá. Então já sabemos aqui que essa carta aqui caiu para todo mundo, tá? E por último, nós vamos tirar o conselho com esse nosso oráculo. Qual é o tipo de coisa que você precisa prestar atenção nesse mês? Qual é o conselho? E agora vamos saber as respostas das cartas. Então, agora é o último momento para você escolher qual que você quer, que agora a gente vai começar a fazer as interpretações. Então, vamos lá. Bom, vamos começar então para quem escolheu. Deixa eu reservar as outras cartas aqui. Para quem escolheu a nossa queridíssima, o nosso queridíssimo citrino. Então, se você escolheu o citrino, essa é a sua tiragem. Bom, saíram as 2 cartas, o menino e o navio. Saiu a carta dos enamorados com o 3 de ouros e saiu os dragões, tá? O menino e o navio diz que você vai ter aí uma viagem que vai trazer muito boas lembranças para você. Vai ser uma viagem bem nostálgica, você vai se sentir como se fosse na sua infância de novo, provavelmente porque você vai para sua casa, né, ou para casa dos seus pais, ou para casa de alguém que você
conhece há muito tempo. Então, a criança normalmente é uma carta de nostalgia, né? E a carta do navio é uma carta de viagem. Pode ser que você tenha aí que fazer alguma viagem mais longa do que o normal, tá? Então toma cuidado com a data que você vai viajar, né, para não ter muitos problemas. Mas vai ser bem interessante essa cartinha. E no final da tiragem, no final do vídeo, eu vou falar sobre essa carta aqui, que é a carta de todo mundo, tá? Então, depois que eu ler aqui, depois que eu ler todas as cartas, no finalzinho do vídeo vai ter o que significa essa daqui, tá? Aqui no tarô, saiu a carta do 3 de ouros e do 2 de copas. São duas cartas bem interessantes, porque o 3 de ouros, ele fala sobre trabalho em equipe. Então vai ser um momento que você vai ter colaboração de outras pessoas, que você vai ser reconhecido pelo que você faz, porque essas duas pessoas aqui estão comentando o trabalho dessa outra terceira. Então essas pessoas estão falando bem, né, elogiando o trabalho dessa pessoa. Então, quando sai carta de pessoas, você pode ser qualquer uma delas, né? Então é uma carta bem legal, é uma carta normalmente de trabalho, pode ser que venha uma promoção aí para você. Se você está pensando em pedir uma promoção, talvez seja um momento bom para isso. E aqui tem uma carta de parceria, uma parceria do coração. Pode vir aí, se você está solteiro, pode ser que você conheça alguém interessante aí nessas festas de final de ano, ou talvez um pouquinho antes. Se você já tem um parceiro, esse laço vai ser reforçado. E se você precisar fazer qualquer tipo de escolha na sua vida nesse mês, sinta qual é a escolha que você deve fazer, está dentro do seu coração. Então, tenta ouvir mais o seu coração nesse mês para fazer as suas escolhas. A razão, às vezes, pode te afastar ou pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, tenta ouvir um pouco da intuição, faça as escolhas das coisas que você realmente quer fazer nesse mês. E você vai ser reconhecido por isso. Né? Então, quando a gente faz com amor, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta de fazer, normalmente a gente faz melhor, né? Então, esse é o conselho para você aqui. Já no nosso oráculo, saiu a carta dos dragões, que é destrua todos eles. A senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Que é uma carta meio auspiciosa. Normalmente eu gosto bastante dessa carta porque ela tem uma mulher... esse baralho é bem inclusivo, né? Então aqui a gente tem uma mulher com uma perna mecânica, né? Uma prótese, né, na perna dela. Achei bem legal. E assim, você precisa entender que você tem todo o poder nas suas mãos nesse mês. Então você pode... conquistar coisas que você imaginava que você não fosse capaz de conquistar. É uma carta que normalmente traz que você precisa ir para frente para a luta, porque você tem toda a capacidade para conseguir aquilo que você está buscando. Tá? E é um mês que você vai ter uma força extra para conseguir atingir os seus objetivos. Então, mesmo que tenham obstáculos, os obstáculos vão ser assim, você vai transpor esses obstáculos muito mais facilmente nesse mês. Então, se você tiver com uma meta para bater agora nesse final de ano, você vai conseguir bater essa meta. Você precisa só ir para a luta, né? Então, se você tem algum plano, uma meta para o ano que vem, por exemplo, comece agora essa luta, né? E aí no ano que vem você vai ter aí, sei lá, tu quer trocar de emprego, começa a mandar os currículos já agora. Se você quer, sei lá, fazer uma viagem, começa a fazer seu planejamento agora. Se você tá com um trabalho um pouco mais difícil, começa a trabalhar desde agora. Vai pra luta, tá? Então essa foi a tiragem do citrino. Agora vamos para a tiragem da nossa queridíssima ametista. Então se você escolheu a ametista, eu vou explicar essa carta aqui no final do vídeo para todo mundo, porque é uma carta geral, tá? Ela caiu da minha mão, então é pro mês todo. E aqui vamos para as nossas cartinhas. Para você que escolheu a ametista. Saiu a carta dos pássaros com
as nuvens. Saiu a carta do 10 de espadas com a carta do 2 de espadas. E saiu a carta do jardim. Bom, meio complicadinha essa tiragem aqui, hein? Não pode trocar de pedra, tem que ver aqui o resultado. Carta dos pássaros é uma carta de comunicação, né? Pro bem ou pro mal. Né? Então pode ser fofoca, pode ser falar demais. E aqui sai uma carta de nuvem, que é uma obscuridade nessa relação do falar. Então toma muito, muito cuidado para não falar coisa que você não sabe. Tá? Não sai falando por aí coisa que você não sabe. Não sai falando por aí sem você averiguar as coisas direito. Né? Pode ser que também, uma outra coisa que pode acontecer é que algum boato vai surgir em relação a você, que você não vai saber exatamente de onde isso surgiu, né? Tipo uma fake news a seu respeito. Tomar um pouco de cuidado com isso também. Vai ser um pouco difícil de saber a origem, tá? Mas assim, fica tranquila, né? Assim, tenta descobrir a origem, mas ao mesmo tempo tenta não se preocupar tanto assim, porque tenta mostrar o que você é, né? E as coisas acabam se resolvendo, né? Mas tomar um pouco de cuidado aí. Outro aviso importante, se você for fumante, muito cuidado nesse mês, tá? Tenta diminuir o cigarro, porque aqui normalmente tem a ver com o laríngeo, né? Com a garganta. E aqui é fumaça, né? A nuvem nada mais é do que uma fumaça. Então toma um pouco de cuidado, porque as coisas podem piorar para você nesse mês, pode ficar bem difícil. Pode ficar difícil de respirar, pode ficar difícil. E assim, ao menor sinal de problema, procura um médico, né? Não fica aí achando que é um pigarro comum, um pigarro normal, né? Procura ter orientação médica nesse caso aqui, porque pode ser meio complicadinho aí, tá? Pode ser que você tenha, se você não é fumante, pode ser que você tenha algum tipo de problema da garganta. Pode ser uma amidalite, pode ser, sei lá, inflamação na garganta, né? Então toma um pouco de cuidado aí com a garganta, tá? Faz aí gagarejos, toma um chazinho de gengibre com limão, sempre que você puder, e tenta cuidar um pouco mais da garganta. Falar um pouco menos, né? Também ajuda. Tá bom? Fofoqueira! Já no tarô, nós temos duas cartas um pouquinho complicadinhas também, tá? A carta do 10 de espadas tem essa pessoa aqui apunhalado por 10 espadas nas costas, né? Então normalmente tem a ver com um período de sofrimento. Então dezembro vai ser um período um pouco mais difícil para você. Você vai sentir que você não tem cooperação das pessoas. Você vai sentir que você não tem ânimo ou forças para lutar pelas coisas que você quer. Então tenha um pouco de... talvez seja um momento de você se afastar um pouquinho, né? Recuperar um pouquinho das energias. Você vai ter aí uma mágoa para resolver, mas assim, tenta entender que qual é a sua participação nisso, né? Então tenta entender por que isso está acontecendo. Se afasta um pouco desses problemas que te atormentam bastante, porque esse mês é um mês que a gente costuma ter aí festas e costuma ter mais alegria, né? Então toma um pouco de cuidado com essa parte mental, né? Se você tem tendência à depressão, tenta fazer coisas que você goste, que você fique alegre, tente não ficar muito sozinho, tá? A carta do 2 de espadas, ele é uma carta de escolhas. Escolhas racionais, principalmente, tá? Escolhas que você pode fazer com os olhos fechados. Se você tiver na dúvida, aqui, ao contrário da outra que saiu o coração, aqui você tem que usar a razão.
Não adianta você usar o coração nesse mês, tá? Você tem que ser muito mais racional, porque senão você vai se ferrar se você começar a escolher as coisas pelo emocional, pelo coração. Você vai ter que ter mais razão, né, naquilo que você está escolhendo. Pode ser que, nesse caso aqui, uma coisa exclua a outra. Então pode ser que você tenha que escolher entre duas coisas, mas se você escolheu uma, você vai ter que abrir mão da outra. Tá? E é por isso que você tem que analisar bem, né? Raciocinar bem sobre quais são os prós e contras de cada escolha que você vai ter que fazer. E aí escolha desse lado, né? O lado que você vai ter mais benefício. Né? E no tarô é isso aqui. Agora aqui saiu a carta do jardim, que é: algo adorável irá crescer de tudo isso. Então, por mais que você tenha aqui problemas na garganta, ou de pessoas falando, ou coisas que vão te magoar, e que você vai ter que talvez aí escolher tomar decisões importantes e racionais, tenta pensar que esse mês vai passar, né? E que desse mês, se você fizer as escolhas certas, vai nascer uma coisa muito boa daí. Muito boa mesmo, que vai crescer. Então, se você analisar direitinho a sua escolha, e se você escolher realmente aquilo que vai te fazer bem, conscientemente, essa coisa vai frutificar e vai te trazer bastante benefício, tá? Então tenta fazer essas escolhas aí de uma forma mais racional, tenta não dar muita bola para o que as pessoas falam de você ou que as pessoas ficam falando por aí, porque o que elas falem você não vai ter controle, né? Inclusive você tem escolha de não dar bola para essas coisas, né? Então essa foi a tiragem da ametista. Agora nós estamos aqui com a nossa labradorita. Então vamos ver aí, você que escolheu labradorita, o que saiu, hein? Vamos lá. Saiu a carta do Cavaleiro junto com a carta do Livro. Saiu a carta do Rei de Ouros com a Rainha de Paus. E saiu a carta do Trevo. Então vamos lá. Cavaleiro são boas notícias, né? São notícias chegando. 2000 anos depois. Pode ser notícia por e-mail, pode ser notícia telefone, pode ser alguém te mandando uma mensagem no WhatsApp, vai ser uma notícia boa, tá? E aqui tem a carta do Livro, que o livro normalmente tem a ver com estudos. Então talvez aí, se você prestou vestibular, pode ser que venham notícias sobre esse vestibular, notícias boas, né, que você pode passar aí numa faculdade, ou então que você vai... Se você ainda vai prestar em janeiro, por exemplo, comecinho de janeiro, ou mais pro final de dezembro, ele diz que você precisa se dedicar mais aos estudos nesse momento, tá? Tenta dedicar o mês de dezembro aos estudos. Se você não estuda, se você não está prestes a prestar vestibular, talvez aí venha um romance, né? Um livro normalmente às vezes pode ser indicação de uma história, né? Então pode ser que esteja construindo aí uma história a partir desse mês. Algo pode acontecer aqui que vai desenrolar acontecimentos em cadeia, né? E aí as coisas vão acabar acontecendo. Pode ser também que você vai receber uma notícia e você vai precisar usar a sabedoria, todo o conhecimento que você tem para resolver isso que vai chegar até você, tá? Pode ser um conhecimento, inclusive, o próprio conhecimento chegando para você. Tenta ouvir, né, essas mensagens, tenta dar uma olhada nas mensagens que chegam até você, saber filtrar um pouquinho, né, e as coisas vão dar certo aí. E aí nós temos no tarô um rei e uma rainha, né? Só que é o rei de ouros e a rainha de paus, tá? Então assim,
A rainha de paus, normalmente, é aquela pessoa que segura um pouco daquele naipe. Ela reserva um pouco daquele naipe. O naipe de paus é o naipe da ação, do fogo, né? Então, assim, talvez seja um momento de você segurar um pouco as suas ações, tá? Ações relacionadas a quê? Ações relacionadas, talvez, a dinheiro. Dinheiro que você pode ter acumulado. Você pode aí estar um pouco desinteressado por dinheiro, porque o rei normalmente ele é a última carta, né? Então ele já está meio que em transição para outro naipe. Então pode ser que você esteja perdendo um pouco do interesse por dinheiro ou do real valor, perdendo um pouco da noção do valor de seu dinheiro. Né? Você já pode ter esquecido um pouco o quanto custou para você conseguir ele. Então, seja lá o que você está planejando, se você está querendo pegar o dinheiro que você guardou e gastar em alguma coisa, não é o momento. Tá? Segura um pouco aí essa ação, que lá na frente você vai ter melhores benefícios se você conseguir segurar as pontas agora, nesse mês, tá? Então, por exemplo, não compre nada... eu vou me dar um presente de Natal. Não faça isso agora. Deixa para janeiro, tá? Dá uma seguradinha aí na sua ação e as coisas vão ser melhores mais para frente, tá? Mas não são cartas muito alarmantes, são cartas até interessantes, são parceiras, né, de certa forma. Então, só toma um pouco de cuidado com esses gastos aí, tá? Isso aí é a carta do trevo, que é libere a sua culpa. Que é uma carta super bonitinha, ó. Tem as meninas colhendo trevos no jardim. E assim, a carta do trevo, libere a sua culpa, né? Como a gente viu aqui, pode ser que essa mensagem aqui, por exemplo, seja algo que você se sinta um pouco culpado, ou culpado por achar que não merece aquilo que está chegando, ou culpa por estar guardando dinheiro. Tem muita gente que sente culpa por guardar dinheiro e não passar esse dinheiro, investir em alguma coisa, né, tal, mas não é o momento. Se liberta dessa culpa. Tenta analisar o que você está sentindo nesse mês e ver se isso realmente é de você ou se é a sociedade que está te impondo isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar sentado no sofá só ouvindo, lendo alguma coisa, parado, sem fazer meio que nada, porque a sociedade meio que impõe pra gente que se a gente não tá fazendo alguma coisa, a gente não é produtivo, né? E isso é muito desgastante mentalmente, fisicamente, você ter essa cobrança nas costas o tempo todo, né? Então tenta não se libertar dessa culpa, né? Às vezes a culpa nem é sua e você está carregando isso nas costas, né? A culpa dos outros é pior ainda. Então tenta analisar se não é a sociedade ou alguém que está te impondo isso, ou se você realmente tem parcela nessa culpa, né? E tenta resolver. Não adianta também você ficar se sentindo culpado e não resolver o problema, tá? Então essas são as cartas para a nossa queridíssima Labradorita. E aí, gente, como essa carta caiu, ela serve para todo mundo, tá? Para todo mundo que está nesse vídeo aqui, né? Até se você também não escolheu, vai servir para você, vai ser a tônica desse mês, que é a carta do 2 de paus, né? A carta do 2 de paus, ela tem a ver com você planejar as coisas, você fazer negócios, né? Você fazer trocas, você planejar metas. Então é a hora de fazer isso, né? Já começa a fazer desde agora. O naipe de paus é um naipe de ação, então você precisa fazer, não só ficar com isso na cabeça. Então passa para um papel, sei lá, faz uma anotação das coisas que você precisa fazer, dos seus planejamentos para o ano e para esse mês também, né? Então fique um pouco atenta às suas obrigações desse mês, que você planejou fazer esse mês, as suas metas, e
foque nelas. Pode ser que aqui você tenha um vislumbre de algo que está para acontecer também, porque ele está olhando para o horizonte, né? E pode ser que você tenha aí uma ideia interessante para realizar alguma coisa, algum projeto que você tenha aí em mente. E é um mês de estratégia. Acho que essa é a palavra more dessa carta, assim, que é estratégia. Então, se você tem alguma coisa para fazer ou para realizar ou alguma meta para atingir, não adianta você ficar pensando só lá na frente, tem que pensar no percurso também. Então tenta analisar como você vai chegar lá, quais são os degraus que você precisa pisar para subir essa escada, né? Tenta colocar isso num papel, né? Não deixa só no mental. Né? Aqui a gente pede para fazer, então você já escrever já é estar começando a fazer alguma coisa, já é uma ação. Então tenta pôr no papel aí qual é o trajeto que você quer fazer para atingir aquela meta e vai ponto a ponto. Né? Não dá para chegar lá no objetivo sem andar pelo caminho até ele. Tá? Não dá para pular uma fase do percurso. Então tenta fazer essa estratégia, tenta pensar direitinho em como chegar lá. Tá? Bom, gente, e é com essa mensagem aqui do nosso queridíssimo 2 de paus que eu encerro esse vídeo, né? Então deixa aí um like, deixa aqui nos comentários qual foi a pedra que você escolheu, se você tem algumas coisas que você acha que bateu, que você já sabe o que é, por que essa mensagem veio para você. Vamos conversando. Se você tiver alguma coisa que tá para acontecer neste mês de importante e quiser me abrir, eu posso falar o que as cartas têm a dizer sobre esse assunto específico, tá? E aí você me fala qual é a pedra que você escolheu e eu falo, para esse assunto, essas cartas querem dizer isso, tá? Eu fiz aqui uma tiragem mais geral mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quero desejar aí um excelente dezembro para todos vocês. Vamos estar aqui firmes e fortes, se Deus quiser, se os deuses quiserem, né? E que fiquem todos bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais.